Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Estamos hoje aqui de novo nessa sequência de live que estamos fazendo sobre discussão de vários temas importantíssimos que a gente precisa ter atenção no tratamento com alinhadores. E hoje nós estaremos aqui, já vi Eupídio. Oi, tudo bem, Flávia? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar com Obrigado. você aqui e falando de um tema muito importante e que muita gente não percebe no Print Check. E se percebe, tem dúvidas de como corrigir, né? Mas antes, eu queria pedir para o doutor Eupídio se apresentar aqui para a gente. Então, para mim é um prazer também estar aqui com você, viu, Flávia? Eu sou dentista, né? Me formei tem 32 anos. Eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia, né? Em julho de 90. Então, tem uma estrada longa aí. E daí, como ortodontista, eu trabalho tem uns 27 anos, 22 anos de especialista, né? E depois eu comecei nos alinhadores em 2013. Eu comecei a trabalhar com alinhadores nacionais. E daí eu fui por esse caminho. Depois eu fui fazer planejamento usando o Artform. Fui fazer um curso de alinhadores in-house, né, ou in-office, que às vezes a gente ouve falar. E depois eu fui para o Invisalign, né? No Invisalign, o que eu percebi, assim, é que a tecnologia ela é bem superior, né? Em termos de previsibilidade. O software ele é muito interessante em termos de clean check, né? De planejamento mesmo, da forma para comunicação com o cliente também, né? Então, foi assim. E eu conheci vocês no Instagram, né? E daí eu comecei nas consultorias, no app VIP, que eu acho assim incrível, né? A minha experiência com vocês nisso, ela é fantástica, eu super indico. E fiz o curso online, estudando bastante, aprendendo muito, né? E o que eu percebi foi assim, que é preciso você ter um norte para fazer tudo na vida, né? Inclusive alinhadores, né? E quando você pega um clean check pela primeira vez, você fala o que eu vou fazer com isso, né? Então, você ter um passo a passo de como analisar, como conseguir enxergar os detalhes, porque a gente sabe que nem tudo ah, que vem no clean check acontece na boca, né, Flávia? Então, isso é muito importante. E no Instituto, esse foi um caminho fantástico para mim, né? Eu aprendi muito. Depois eu fui para o presencial, né? E só evoluindo. E daí, depois eu recebi um convite da CEO para fazer parte da equipe, né? E aí foi uma honra muito grande, um aprendizado muito grande também. E eu acho que é isso, um pouquinho da minha história, né? Deixa você Muito, falar um pouquinho. um pouquinho, muito obrigada, Eupídio. É um enorme prazer contar com o doutor Eupídio na nossa equipe de planejadores. Né? Para a gente, até hoje, a gente vai conversar de um caso que surgiu, acho que a gente discutiu esse caso numa consultoria, não foi, Sim, Eupídio? foi no app Numa... VIP, né? É um caso complexo, né? A gente vai mostrar aí, né, Flávia? Isso. E a consultoria, o app VIP, foi a primeira porta de entrada que você, assim, a sua primeira experiência com o Instituto? Sim,
Sim, Ó, foi, interessante. foi. Então, Interessante. eu gosto dessa coisa de conversar, né, diretamente, trocar ideia. Isso eu acho que para mim faz muito bem, né? Eu poder falar, né? Eu acho que nesse caminho, para mim, eu acho que foi por aí mesmo, que eu acho que eu acertei, né? Muito legal, Pídio. É que grande parte, né, dos nossos parceiros, eles acabam conhecendo a gente pelos cursos e depois vai pelas consultorias, depois É, vai para o presencial. é, É interessante essa forma, principal. Eu acho que também tem a ver com a sua história, né? De você já tinha uma bagagem com alinhadores em office, né? Já sim, tinha uma certa familiaridade com planejamentos virtuais, com plataformas de planejamento sim, virtual. isso. Acho que isso me ajudou muito, né? E, Com e, certeza. tu, e tudo reside, né, em toda, seja alinhador em Invisalign, seja alinhador em Office, acho que tudo reside no domínio da plataforma de planejamento virtual. Sim. E basicamente é sobre isso também que a gente vai falar hoje, né, do primeiro Aham. ponto que a gente tem que observar, que é o plano oclusal. Que muitas das vezes a gente percebe esse plano oclusal inclinado no paciente, mas quando chega no clean check, a gente não se atenta para se aquele modelo virtual está espacialmente colocado na plataforma igual à inclinação que o paciente tem na boca. Sim. E a gente acaba corrigindo, fazendo alinhamento, fazendo a resolução do apinhamento, da maloclusão, mas não se atenta para o nivelamento, né, Uhum. do plano oclusal, uma vez que o modelo virtual ele está lá colocado espacialmente de forma errada, a gente acaba fazendo todas as correções em cima de uma estrutura errada e o É. resultado não é muito legal, né? Então a gente vai conversar agora com vocês e sempre, sempre em todas as lives a gente procura deixar alguma ferramenta, alguma dica importante para vocês usarem já amanhã, né, no consultório de vocês e com o paciente de vocês. Vai deixar aqui, está relacionado com o plano oclusal. Vocês devem olhar, observar o plano oclusal do paciente e a gente vai conversar exatamente sobre isso. Vamos falar um pouquinho do paciente, Eupídio. Então, a Valéria, ela é um barato, a Valéria. E a queixa dela é que ela tinha o sorriso torto, né? E assim, é um caso cirúrgico, um padrão 3, uma classe 3, que ela já tinha procurado vários profissionais para tratar, e assim, com certeza era cirúrgico, né? E por que o Invisalign no caso dela, né? Foi um tratamento alternativo, um tratamento para trabalhar a demanda que ela tinha do sorriso torto, né? E então eu recebi indicação do meu sogro, que é dentista, e daí primeira coisa que eu fiz, lógico, ver qual que é o objetivo do paciente, isso é sempre muito importante. Ela não queria fazer cirurgia de jeito nenhum, né? E aí o registro em RC, né? Manipulando a mandíbula, ela centrava um pouco o mento e tocava alguns dentes, incisivo e canino, né? E ficava com a mordida aberta, né? Eu ah, acho que você pode passar, Flávia, talvez, para a gente ver. Ó, aqui Aqui ela seria, tá em cêntrica e máxima. ela está em máxima, está na Ótimo. habitual, né? Aqui ela já desviava a mandíbula para a direita e ficava com essa magnitude de mordida cruzada, né? No lado superior esquerdo ali, ela tinha implantes, coroas de porcelana, e acabou que isso ia servir para mim de ancoragem, porque eu ia trabalhar com uma intrusão posterior, né? Para correção desse plano, né? E na linha de sorriso dela,
o bordo dos incisivos do lado esquerdo, ele fazia uma curva ascendente, né? Uma curva em direção ao plano de Camper, poderia falar assim. E na mandíbula aí a gente vê a curva ao contrário, né? No 43 ali seria o ápice da curva, né? Então seria a correção desse plano oclusal. E eu não tinha um objetivo da correção dessa mordida cruzada do lado direito. Era só mesmo melhorar o sorriso da paciente, né? Eu acho que você pode passar agora, Flávia, talvez. Ó, então aí no sorriso a gente vê, ó, né? É como se tivesse o quadrante 1 extruído e o quadrante 2 intruído, né? E ali Sensacional. no quadrante 4, uma extrusão também. Então, o Invisalign vem para trabalhar isso, né? Então, o que que... E aí, no perfil também, ó, o padrão 3, né? Cirúrgico, com certeza. A gente também não tinha um objetivo de fazer uma correção total. Era só mesmo trabalhar em cima da queixa da paciente, né? E aí, como que foi a comunicação ao técnico, né? Eu fiz o registro do escaneamento e das fotos em RC, né? Então ela ficava dessa forma, e aí tinha essa mordida aberta bastante acentuada, e eu solicitei, pedi ao técnico para... isso tudo eu fiz junto com a Flávia, viu, gente? A Flávia, ela foi parceira nesse planejamento. E daí eu pedi para remover todas as interferências e permitir um jump vertical, né? Então foi bem interessante, que trabalhou o torque aí do 13, do 12 e do 43, do 42, né? E dessa forma permitiu um jump vertical, aí a mandíbula acabou rodando um pouco, e que no final foi legal, né? E, lógico, aumentei a dimensão vertical, porque nessa tomada, com essa interferência, é lógico que eu abro a mordida, então eu aumento a dimensão vertical. E com isso, a mandíbula rodando, isso acaba melhorando um pouco o perfil, né? Porque a mandíbula gira no sentido horário, né? Eu acho que você pode passar, Flávia. Ou Flávia, você pode me interromper também, né? Perfeita, mas está ótima a sua narrativa aí, mostrando, principalmente nesse ponto. Aqui nesse ponto, gente, a intenção nossa, né, doutora Eupídia, a minha intenção, a intenção do Instituto, é que vocês se atentem para a realização do bite correto. Nesse paciente, eu vou voltar até um pouquinho mais, Eupídio. Ó, Sim. nesse paciente, como era a oclusão em máxima, né? Essa era a oclusão em máxima. E esse paciente, quando levado em cêntrica, tinha essa oclusão, com interferência aqui, ó, nesse lado, no lado direito. Então, tratar essa maloclusão é totalmente diferente de tratar esta maloclusão, né? Então, desde o início, a nossa preocupação em relação à construção correta do modelo virtual. E isso é importantíssimo, porque se a gente parte daqui sem se atentar para a diferença de cêntrica e máxima, a gente acaba construindo um clean check errado, com um resultado fantasioso, que a gente não vai conseguir entregar para o paciente, né? Então, essa é a primeira observação. Paciente que tem uma discrepância de máxima e cêntrica, ajuste o bite desse paciente, faça o escaneamento. E aí eu pedi uma dúvida recorrente dos profissionais, né? Como enviar esse escaneamento, como enviar esse bite para que o técnico coloque lá no Clean Check
a correta oclusão agora incêntrica. Você falou de fotos também, né? Sim, Você- sim. Na verdade, você tem que fazer a foto, o ideal é com carbono, né? Você bate o carbono antes e tenta fazer, quer dizer, a foto tem que ser feita também em RC, né? Você manipula o paciente e faz a foto, faz o registro da foto em RC, porque o técnico ele tem que ter essas referências, né? Para confirmar lá a posição do escaneamento que ele vai montar o caso, né? E aí, quando chega o caso, você tem que conferir também, né, Flávio? Se está tudo certinho, né? De acordo com o que você tá, qual que é o ponto de partida que você vai fazer o seu clean check, né? Eu acho que é isso. E, Isso. e no caso dela, a gente trabalhou com intrusão posterior também, ah, manteve a mordida cruzada do lado direito, e o resultado foi muito interessante, né? Vou Ah, voltar, vou girar minha câmera de novo, eu pedi para tá, mostrar o resultado para a gente continuar. Criei aqui tá. um pouquinho de suspense, porque o Ah, caso, né, eu acho assim, a transformação nessa sua paciente excepcional. A paciente ainda está em tratamento, não é isso, está em Elpidio? tratamento. Ela está nos adicionais. Ah, deixa eu só contar. Foram 25 pares de alinhadores na primeira sequência, né? Trocados a cada 10 dias. Uma paciente colaboradora, né? Ela usava um elástico de classe 3 do lado direito, se eu não me engano, e do Quer que eu lado volte? Eu esquerdo vou voltar também. aqui e aí acho que você vai lembrar. Não, eu acho que eu vou lembrar a hora que você passar para frente. Ah, Vai ser classe 3 bilateral, né? Uso contínuo, de 20 a 22 horas aí, né? É isso, Flávio. E aí os implantes serviram como ancoragem nos movimentos de intrusão, né? Porque como que você vai intruir esses molares aí? Então o implante apoiava. Então isso foi muito legal, né? Isso aumentou a previsibilidade aí de resultado. E o jump vertical também foi outro pulo do gato é outra do, dica de do ouro, caso. né, Elpidio? Outra dica de ouro, né? Muita gente também tem dúvida sobre o jump, né? Se o jump deixa, se o jump tira. Em algumas situações, a gente precisa tirar. Vou passar aqui para a gente ver também a radiografia cefalométrica, ok? Olha o perfil da paciente, né? Então, é cirúrgico, né, Flávia? Não tem como, né? Mas e o paciente às vezes não quer fazer cirurgia, Não né? quer. Isso, Euclide? É E o que ele isso. traz para a gente é o seguinte: eu sei que o meu caso é cirúrgico, mas por favor, faz o melhor, assim, o que puder fazer, eu aceito. E aqui Uhum. vocês vão ver o resultado, inclusive na face. Olha que sensacional, né, Elpidio? Antes e Isso. agora em adicionais. Olha a É. mudança de postura. Uhum. A mandíbula mudou muito, né, Flávia? Muito. E olha como estamos agora. Aí, após 9 meses de tratamento, não teve nada de ancoragem esquelética, né? Quer dizer, a ancoragem esquelética que teve foram os próprios implantes que ela tem aí, né? Mas foi elástico e alinhador, né? Só isso que foi usado. E agora a gente está no refinamento, a gente vai fazer alguns ajustes e ela vai trocar essa prótese sobre implante, o que vai dar ali a oclusão do lado esquerdo, vai melhorar a oclusão do lado esquerdo, né? Mas assim, ela está muito feliz porque socialmente as pessoas percebem a mudança que foi, né? E o sorriso dela mudou muito mesmo, né? E na foto de frente também, que depois a Flávia vai mostrar, a simetria que ela tinha para a lateral foi corrigida, porque centrou a mandíbula ali, né?
Aí a gente percebe o descruzamento do lateral e do canino. É lógico que numa fase inicial ainda, né? Uhum. E o restante do quadrante ali a gente vai manter cruzado, não tinha intenção de resolver, né? Era o que dava para fazer sem cirurgia. Aí desse lado, o antes e o depois, fechou a mordida e com a intrusão posterior sequencial, né, que foi feita, e essa prótese aí ela vai trocar e vai encaixar esse, esse lado aí dela, aí, esse lado esquerdo, né, vai dar uma oclusão melhor aí. Sim. E aqui o elástico, né? Você colocou o O apoio do elástico, elástico no botão. isso, o elástico. Até teve uma intercorrência que teve, Flávia, deixa eu contar. Ela tinha, se eu não me engano, do lado esquerdo, ela tinha um cut no próprio alinhador, né? E o que que aconteceu? Ela não tava, ela usava, mas machucava. E daí eu passei para o botão, ela achou super legal, deu super certo. E numa sequência que eu dei para ela, eu esqueci de fazer o recorte, porque assim, o alinhador veio com o cut no alinhador, cut para elástico, e só que tinha um botão lá. Então ela colocou o alinhador e o alinhador começou a machucar a bochecha. E aí eu demorei um pouquinho para descobrir, né? Então, assim, Entender o importante que quando estava fizer essas acontecendo, né? modificações, anotar na ficha, né, Flávia? Mas intercorrência tem, né, Flávia? Todo mundo tem, né? E aí, como é que você resolveu? Ela estava distante, não estava? Então, ela estava distante, mas aí eu tinha o anjo do meu sogro, porque assim, eu não contei, gente, eu moro em Araxá, Minas Gerais, eu atendo em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, uma vez por mês, né? Mas aí o meu sogro foi lá e fez o cut para mim de botão. E tudo certo, vida que segue, né, Flávia? Sim. E muito bom, né? Toda a conversa nossa aqui, a gente traz os problemas também. Como o Franciane colocou assim, quem não, né? Quem não tem problema no tratamento com alinhador, no tratamento com fixo, todo mundo tem intercorrências, né? Sim. Mas o importante é a gente identificar essas intercorrências e saber como corrigir essas intercorrências. E como nós temos aí uma caminhada um pouco mais longa nesse caminho, né, nessa jornada, são 17 anos de prática clínica tratando nossos pacientes com alinhadores, já passamos por muitas intercorrências. O Eupídio estava conosco na última turma lá em São Paulo, na Sim, sede da Line. A gente discutiu exatamente esse caso e, além das intercorrências, nós falamos também sobre o treinamento no CleanCheck, né? sim. Como fazer isso no CleanCheck. E por isso, aproveitando esses nossos últimos minutinhos, quem ficou aqui com a gente vai descobrir como a gente faz esse ajuste lá no CleanCheck. O que a gente faz? A gente traz a foto do paciente para o PowerPoint, tá vendo? Aqui eu só coloquei uma tarja para proteger a identidade da paciente. Além disso, além de trazer a foto do paciente, eu acrescento, eu insiro um retângulo. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó, um retângulo? Essa face do retângulo fica no plano bipupilar do paciente. E aí a outra face, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Ah, aproximei, ó. A outra face eu pego aqui e levo lá para a relação intraoral. E eu posso eleger qualquer dentinho para fazer essa avaliação, tá? Então, vou eleger aqui os incisivos centrais. Aí eu aproximo um pouquinho mais. Percebe que nessa foto, ao colocar a linha em cima da incisal dos centrais, eu não consigo ver muito bem a relação que existe com o 12, porque o lábio está escondendo um pouquinho. Então, essa vai a dica de ouro agora para vocês a essa hora da noite.
a melhor foto seria, eu vou buscar aqui, para a gente fazer essa análise, a melhor foto, a foto que eu mais gosto é essa foto aqui, ó, com os afastadores e o paciente olhando para frente. Assim a gente consegue, de forma clara, correta, definir a inclinação do plano oclusal, tá? Ou a gente pode usar também o palito de dente. Palito de dente? Não, palito de picolé. Tá? As duas formas. Eu gosto bastante dessa. Acho que Henrico também gosta dessa, né, Henrico? Eu acho essa aqui sensacional, porque você consegue avaliar todas as bordas incisais de todos os dentes. Feito isso, a gente já avaliou essa relação. Agora a gente vai lá para o ClinCheck e tem... deixa eu fechar aqui para mostrar um pontinho antes para vocês. Por exemplo, esse é um ClinCheck de um paciente que você recebeu. Poxa, eu estou na dúvida, a inclinação do plano não é essa, eu preciso corrigir, o que eu faço? Como me comunico com o técnico? Não precisa. Você vem aqui ó, em ferramentas, tools, vem em inclinação do plano oclusal, que abre esta outra janela. E eu gosto de trabalhar com a grade. Tá? Colocando a grade aqui, eu vou ter uma referência lá do PowerPoint da relação daquela linha que eu coloquei de retângulo na foto com todos os outros dentinhos. Ó, e aqui a gente vai ajustando o plano desse paciente de acordo com aquela nossa análise no PowerPoint, tá? Ó, usa sempre uma linha aqui da grade como referência e você vai ajustando. Seja para descer o quadrante 1 ou para subir o quadrante 2, tá? Aqui a gente faz esse ajuste de inclinação do plano. E aqui, ó, nesse outro lado, mais à direita, vocês fazem um ajuste do sagital, tá certo? Uma vez que vocês mudarem, ajustarem toda a relação aqui na inclinação do plano, vocês precisam clicar em aplicar. Clicou em aplicar, você já vai ser levado mas você já é levado automaticamente para o seu ClinCheck, o ClinCheck do seu paciente, já com esses ajustes, tá? Então, é uma forma muito simples, rápida e mais assertiva para você fazer esses ajustes. Muito mais do que se você solicitar para o técnico, né? O técnico fica um pouco sem referência. E como a gente vai falar, inclina um pouco mais, 2 graus, 3 graus, ali você já está vendo, né, quanto que você precisa inclinar de forma correta, de acordo com aquela foto aberta. Tá certo, pessoal? Espero que vocês usem hoje ou amanhã todas as nossas dicas. O que vocês tiverem de perguntas, podem mandar, manda o direct. E eu esqueci de falar, e Eduardo também nas outras lives, que a gente tem um e-book. Quem quiser o e-book com várias orientações, até de material que a gente usa, só pedir lá no Instagram, manda um direct. Ó, quero e-book, que a gente manda gratuitamente para vocês. Eupídio, muito obrigada por compartilhar esse caso conosco. Obrigadão, Flávio, pela oportunidade, né? Pois a gente faz mais. Sim, é sempre um prazer estar aqui discutindo. É bem legal ter esse grupo, né? Essa comunidade de profissionais empenhados em ter segurança para entregar resultado e, consequentemente, ter sucesso nos seus consultórios com tratamento com Invisalign. Pessoal, um bom descanso para todos e tudo de bom. Tchau, tchau, Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado.